Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. Sempre ouvi falar do Boto como uma lenda folclórica, algo contado para assustar crianças e justificar desaparecimentos nas margens do rio. Mas o que vou relatar aqui não é folclore. É um conjunto de acontecimentos reais que foram sendo abafados ao longo dos anos por autoridades, ribeirinhos e até pela igreja local. A história que vou contar começou a se revelar quando me mudei para uma pequena comunidade às margens de um rio extenso e escuro, cercado por mata fechada e silêncio constante. Logo nos primeiros dias percebi algo estranho. As pessoas evitavam o rio em determinado período do ano. Ninguém nadava, ninguém pescava, ninguém sequer lavava roupas na beira da água. Havia um medo silencioso, um acordo não verbal entre os moradores de que naquele dia específico o rio não pertencia aos vivos. Perguntei a um pescador por que todos se recolhiam naquela época. Ele me olhou por alguns segundos, como se decidisse se eu merecia saber a verdade. Depois apenas respondeu: "É o dia em que o boto sobe para comer." Achei que fosse brincadeira, mas o tom dele não tinha humor algum. Com o passar dos dias fui juntando relatos antigos. Histórias de pessoas encontradas mortas nas margens do rio, sempre no mesmo período do ano. Corpos sem sinais claros de violência, sem perfurações, sem marcas de luta, mas todos com a mesma expressão congelada no rosto, um misto de terror e surpresa, como se tivessem visto algo que não deveria existir. Um ex-agente de saúde da região me contou que, oficialmente, as mortes eram registradas como afogamento ou ataque de animal selvagem. Mas ele próprio havia visto os corpos de perto. A pele ficava pálida demais para quem morreu afogado. As mãos, quase sempre, estavam cerradas, como se tivessem tentado agarrar algo no ar. O detalhe mais perturbador era que, em alguns casos, havia marcas circulares no tornozelo, como se algo tivesse se prendido ali antes de arrastar a pessoa para a água. Os moradores mais antigos falavam que o boto não era apenas um animal. Era algo que precisava se alimentar de almas para manter sua forma viva entre os dois mundos. O rio não era apenas sua morada, era seu caminho de passagem. Segundo os relatos, uma vez por ano, numa noite específica, o boto deixava de ser apenas uma criatura das águas. Dizia-se que ele subia o rio em silêncio, atraído por pessoas solitárias, por quem estivesse fragilizado, bêbado ou distraído. Era nesse dia que o rio cobrava o que lhe pertencia. Houve o caso de um jovem que desapareceu após sair para urinar na beira do rio durante uma festa da comunidade. Testemunhas disseram ter ouvido um grito curto, interrompido de forma brusca. O corpo apareceu 2 dias depois, preso em galhos rio abaixo, sem ferimentos visíveis, sem água nos pulmões. O laudo foi encerrado como causa desconhecida. Outra história envolvia uma mulher que costumava atravessar o rio de canoa para visitar a irmã. Na noite do dia proibido, ela ignorou os avisos e decidiu atravessar mesmo assim. A canoa foi encontrada virada, intacta. O corpo nunca apareceu. Meses depois, um pescador afirmou ter visto algo rosado emergindo perto do local, segurando algo que parecia um pedaço de tecido humano antes de submergir novamente. Os mais velhos diziam que o boto não se alimentava de carne, se alimentava daquilo que mantém alguém vivo por dentro. Eles chamavam isso de sopro de vida, alma, energia vital. Quando o boto se enfraquece, o rio se torna mais agressivo. Enxurradas surgem,
submersões acontecem, crianças desaparecem. Por isso, a comunidade aprendeu a respeitar o dia da colheita. Existe um registro antigo guardado na capela local. Um caderno amarelado escrito por um padre que viveu ali no início do século passado. Nele, o padre descrevia que tentara enfrentar o que chamava de entidade do rio. Na noite do ritual, levou uma cruz até a margem e começou a rezar. O que ele escreveu em seguida foi interrompido abruptamente. O último trecho dizia que algo havia emergido da água, não como um animal, mas como uma presença. O padre foi encontrado morto na manhã seguinte, caído de joelhos, com o rosário enrolado nos dedos e os olhos abertos, voltados para o rio. O mais perturbador de tudo é que ninguém tenta impedir o que acontece. Não há vigílias, não há patrulhas, não há rezas coletivas. A comunidade apenas se tranca em casa e espera o dia passar. É um pacto silencioso, um acordo antigo de sobrevivência. Na noite em que tudo isso ficou claro para mim, eu decidi observar de longe. Fiquei em um ponto alto, longe da margem. O rio estava estranhamente calmo. O vento não fazia barulho. As árvores pareciam imóveis. Durante alguns minutos, nada aconteceu, até que vi algo romper a superfície da água. Não era um animal comum. O movimento era lento, quase respeitoso, como se o próprio rio estivesse abrindo passagem para aquilo emergir. Não vi forma definida, apenas uma silhueta rosada que parecia errada demais para ser um peixe comum. Ela se aproximou da margem e ficou ali, imóvel, por tempo suficiente para que eu sentisse que estava sendo observado também. Não pelos olhos, mas por algo mais profundo. Uma sensação de que minha presença havia sido notada. Naquela mesma noite, um homem que morava sozinho perto do rio foi encontrado morto na porta de casa, sem sinais de luta, sem causa aparente, apenas com a expressão de quem percebeu tarde demais que não deveria ter aberto a porta. No dia seguinte, ninguém comentou o ocorrido. O corpo foi enterrado rapidamente. O rio voltou a ser usado normalmente, como se nada tivesse acontecido. Desde então entendi que algumas lendas não existem para entreter. Existem para ensinar a sobreviver. O boto cor-de-rosa, na versão contada para turistas, é apenas uma máscara. A verdadeira entidade que vive nas águas precisa se alimentar para continuar existindo. E uma vez por ano, o rio cobra o que lhe é devido. Se você mora perto de rios isolados, se já ouviu histórias de desaparecimentos estranhos, se percebe que em certo dia do ano todos evitam a água sem saber explicar o motivo. Talvez você esteja vivendo perto de um lugar que ainda mantém esse pacto silencioso. E talvez, em alguma noite específica, algo esteja saindo da água, não para caçar corpos, mas para recolher aquilo que mantém os corpos vivos. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.